Recording in progress. Ela fala bonito. Muito bem. Hoje a aula vai ser sobre o cânon e o texto do Novo Testamento. É interessante porque a gente vai começar agora já entrar na questão da formação da igreja já no Novo Testamento. Ela vai ser formada por Jesus, né? Enquanto ele está com o ministério terreno. Aí vai vir o Pentecostes, a igreja começa a atuar e aí começam as coisas a acontecerem. A gente vai dar uma voltinha ainda em Atos, depois lá na frente e tal, mas segundo o nosso protocolo aqui, hoje é o cânon, vamos então partir para o cânon e Deus abençoar. Vamos lá, vamos primeiro identificar o que é cânon. Vocês nunca escreveram tanto, fala a verdade. Ai. Vamos lá. Cânon. Só faz 13 anos que eu me formei, pastor. Estou desacostumada de escrever. Pois é. E eu só escrevo letra de mão, pensa. Eita. Então, mão não, é letra de forma. Eu não sei escrever letra de mão. Ah, é? Tá. Na verdade, assim, eu dou uns tópicos, né? E é bom que você vai acostumando, vai... Eu sei que é difícil ficar diante do computador sentado, né? Lendo a apostila. Não é muito legal, não. Vamos lá. O que é o cânon? Falando canon. Canon. Ok. Em termos de Novo Testamento, deixa eu ver a luz aqui. Deixa eu ver se a luz aqui está. Ok. Então, em termos de Novo Testamento, o cânon é a reunião de livros aceitos como inspirados por Deus. É a definição mais tranquila que eu achei para cânon. Todo mundo fala uma coisa, a gente fica confuso. Então, é a reunião de livros aceitos como inspirados por Deus. A palavra canon, ou canon, canon, vem do grego, significa vara de medir. Vara de medir. Canon, vem do grego, que significa vara de medir. Ok? Ô, pastor, isso tem a ver com, assim, com aquela vara de medir de Ezequiel, por exemplo? Tem tudo a ver. Uhum. Tem a ver com cana Certo. também. A cana, Sim. porque a cana tem os gomos, né, de medida. E aí vai. É uma simbologia tremenda isso aí. Pronto. Podemos apagar? Ok. Não, pera aí rapidinho, pastor. Agora já foi. Tudo bem. Tudo bem. Pode ir. Dormiu no ponto, carioca. É porque ia tirar um print, eu tô na rua ainda. Aí não dá para ficar olhando o telefone para calçada. Não, tudo bem. Mas tira depois bem, aí, mas... eu vou colocar na rede agora. Eu te passo uma foto aqui, David, do meu caderno. Valeu, Loura. Pronto. Valeu, Loura. É nóis. Valeu, Loura. Tá certo. Cadê o diretor? O diretor veio hoje, não? Passou por mim ainda há pouco. O diretor, de rapaz, carro, diretor. só que tá indo para casa, eu acho. Esse diretor, vou falar uma coisa para você. Até agora, vamos lá. Fases da construção do cânon. Fase da construção. Ok. Primeiro. Segundo. Terceiro. Primeira fase foi auricular.
auricular. A segunda fase foi escrita. E a terceira fase foi apologética. Pregação, ensino, anotações, cartas e cópias. Pronto. Ok. As fases que deram origem ao cânon, como eu falei no começo, o cânon ele é a reunião de livros aceitos como inspirados por Deus. Os 27 que nós temos hoje no Novo Testamento são os mesmos lá do começo da igreja. Espera aí, que a luz está... Ok? Então, é um conjunto de livros que eles aceitaram como inspirados. Mas para chegar aos 27, não foi tão rápido assim. Para chegar aos 27 volumes, o qual nós temos hoje, não foi tão fácil assim. Houve fases de construção. A primeira fase foi auricular. Pastor, o que tem a ver? Professor, o que tem a ver auricular com cano? Não é porque por causa disso que foi escrito. As histórias eram contadas, passadas auricularmente, né? O Jesus ensinava, ele não deixou nada escrito, os apóstolos ouviam, testemunhas ouviam, isso era passado de pai para filho, de obreiro para obreiro, de liderança. Durante um bom tempo aí, era só na voz mesmo, só nos conceitos dados por Jesus. E os próprios apóstolos também. Mas com o surgimento de algumas ideias contra a igreja, como o gnosticismo, por exemplo, o docetismo, que foram teses levantadas na época para combater o avanço da igreja, aí então foi obrigado a começar a reunir documentos. A gente vai ver isso com calma. A segunda fase foi a fase escrita. Então, aquilo que foi falado começou a ser registrado. Aquilo que foi dito, aquilo que foi mencionado, começaram a se fazer atas, começaram a deixar escrito para que outros pudessem ler na mesma cartilha. E também, gente, o evangelho se espalhou e as comunidades judaicas cristãs, as romanas cristãs, as asiáticas cristãs, elas esperavam que chegasse a instruções, a cartas, né? Logo depois vai ter alguns eventos, alguns materiais que vão surgir, como os 4 evangelhos de Lineu, de Irineu, Memórias Apostólicas, o Didaquê, ainda nos anos 90, os códex, o texto Receptus, o texto bizantino, o códex de várias formas. Ou seja, a igreja estava lutando para registrar as suas verdades, suas doutrinas. Então, ele passou por essa fase da escrita. A última fase foi a apologética. Por que apologética? Apologética porque eles defendiam a fé. A fé foi atacada por vários tipos de situações. Por questões filosóficas, pela escola de Alexandria, algumas escolas, como eu mencionei, de algumas religiões que permeavam a igreja na época. Então, eles assumiram uma atitude mais apologética. Então, o cânon também tem essa atitude apologética, de refutação do que se levantava contra eles. Então, ali nós temos a pregação, que foi a primeira fase. Eles pregavam, depois eles ensinavam o que pregavam, aí anotavam, faziam isso em cartas e chegou o tempo das cópias. Uma coisa importante que eu quero salientar na aula é que as cópias eram tão perfeitas que se confundiam com os originais.
Naquela época, haviam empresas no modo de falar, não tinha empresa. Naquela época, havia as escolas dos amanuenses. Os amanuenses eram os que faziam cópias. Esses caras, eles eram especializados em copiar, fazer cópia. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se tinha muitos monarcas que não escreviam, eram analfabetos. A maioria era analfabeta. Então, ele fazia um decreto e o cara escrevia. Se o cara escrevesse errado, ele podia morrer. Se o rei soubesse que alguém leu e o cara que escreveu errado, esse cara podia morrer. Então, eles eram muito zelosos. O que acontece? Chegava um irmão e falava assim, ó, apóstolo Paulo me deu uma carta para me levar lá para Filipos, eu quero fazer uma cópia antes para não perder essa carta. O cara ia fazer a cópia. Na hora de entregar a cópia, e aí? O que você acha que acontecia? Os caras eram tão bons que faziam, que não sabiam qual que era o original. Era muito parecido, porque o material era o mesmo. O couro, o papiro. Não, papiro não, mas o couro, né? O pergaminho. Aí o que acontece? Alguém disse assim, as cartas se perderam. Não, se perderam não. Se perderam não. Elas se misturaram e ficaram por aí. Então, essa é a parte do cânon. Vamos agora, eu vou agora chamar para vocês aqui o screen. Vamos lá. Vou chamar aqui o screen agora, rapidinho. O material que eu mandei à tarde para vocês, vão ter que voltar nele agora para a gente olhar um pouquinho aqui. Ok? Opa. Cadê, meu Deus? Venha. Esse aqui é o... achei. Vamos lá, de novo. É muito bom estar gravando, porque o Tom não pode estar hoje. O Major está chegando ainda, então eles não perdem nada, né? Mas é claro, né? É uma necessidade deles estarem assim. Ok, essa parte aí é da minha apostila sobre o Novo Testamento, que eu escrevi para os seminários, né? Eu achei por certo pegar essa parte para a gente ler um pouquinho. Vocês conseguem ler aí, gente? Deixa eu ver se está... Deixa eu pôr essa parte aqui para cima. Eu posso abrir mais. Aí, ó. Agora eu posso abrir mais aqui um pouquinho. Tô ficando bom nesse negócio, hein? Agora tá bom, né? Aí. Até o Max viu agora, até o Max viu. Muito bem. Começando aqui na parte do canon do NT, né? Sabe o que é NT, Marcos? Sabe, né? Então, é isso aí. O cânone do Novo Testamento é a compilação de livros considerados pela liderança da igreja e eruditos como inspirados. A maioria das denominações cristãs aceitam os 27 listados. O cânone do Novo Testamento está organizado em evangelhos, Atos, Apóstolos, Cartas, Apocalipse. Evangelho, Atos, Cartas, Epístolas, faltou uma epístola aí, Apocalipse. Há centenas de anos de árduo trabalho, a confecção do cânon do Novo Testamento não foi da noite para o dia. Houve um processo de centenas de anos de árduo trabalho e seriedade, muitas vezes impulsionado por heresias que surgiam a todo instante. Iniciou-se algo modesto. Basicamente, muita informação oral. Depois segue-se a necessidade de comunicação dos apóstolos com as igrejas, e assim começaram as cartas. Posteriormente, as epístolas, esses originais se perdem pelos corredores da igreja. Porém, os copistas já desenvolviam réplicas para atender vários locais de geografia, onde comunidades cristãs estavam localizadas. Também alguns documentos paralelos, entre os quais os códices, os lecionários, alguns mais tardios, como Didaquê, o texto Receptus e outros mais. Esse desenvolvimento iniciou-se desde os primórdios e estendeu até o século XIV, aproximadamente. Vamos lá. Viu que eu falei dos copistas aí? Falei da réplica. Os copistas, eles também eram pessoas que faziam artes, tipo, não só copiavam, eles faziam igualzinho. Eles faziam um papiro idêntico ao outro, era uma réplica mesmo. Tanto é que na hora de pegar o original, ninguém sabia qual que era. Outra coisa que é interessante notar, que aparece aqui os lecionários. O que são os lecionários, gente? Lecionários eram um livrinho não, ainda não era livro, porque os códices vão começar a aparecer mais um pouquinho à frente. Daqui a pouco eu explico o que é códice. O lecionário eram documentos que ensinavam algumas liturgias.
nós temos na denominação um livro que tem como fazer um batismo, como fazer uma Santa Ceia. O ensino como eram os lecionários, entendeu? Na Nazareno, nós temos o manual, pastor. Temos o Então, manual. É um manual que, né, tem matéria só do manual que ali ensina tudo. Tem as regras e ensina isso aí. Na Nazareno seria o manual daí. As cerimônias, né? Isso. Então, é tipo do lecionário, Jamile, é tipo do lecionário, já tinha isso na época lá. O Didaquê é um documento que tinha as cartas, ensino dos apóstolos, depois de falar sobre ele. O texto Receptus, ele vai aparecer lá para o século XIV, ele reunia muito material, vários escritos, não só de apóstolos, mas de outros, como vários escritores da época também, muitos deixaram aí escritos, né? E outros mais. Bom, vamos aí para a cronologia aproximada. Uma grande decisão foi a da Igreja Ortodoxa, em 1054, onde estão os patriarcas, né? Lá não tem Papa, é patriarca. Eu estive lá em Istambul, eu estive lá na Santa Sofia, né? na Igreja Santa Sofia. Ele mesmo veio reconhecer a autoridade dos livros do NT, né? Esse pessoal aí, lá no concílio de 692. Quer dizer, eles já tinham concílio da época, né? Só a cisão aconteceu depois. Ou seja, já bem depois da era patrística, e ainda os reafirmou no concílio de Jerusalém, 100 anos mais tarde. A própria Igreja Católica, que lá no início ainda no século II, possuía uma ideia de cânon, e no quarto século, tendo sancionado por Atanásio, só veio mesmo fincar estacas no Concílio de Trento, em 1446. O famoso Concílio de Trento, que é o concílio que deu origem aos jesuítas, Companhia de Jesus, aquele Loyola lá, e foi a Contra-Reforma. Isso porque estava acuada por causa do estrondo da Reforma Protestante. Depois precisou reafirmar os cânones do Concílio de Florença, em 1442. Né? E ainda como obra tardia. A Igreja Anglicana assumiu seu cânone a partir de 39 artigos de religião, em 1563, elaborado em sua maioria por Thomas Cranmer, e, por fim, a publicação da Confissão de Westminster, em 1647, pelos calvinistas. Então, você pode ver por aí que não foi fácil a trajetória. Hoje você chega em casa, bonitinho, toma café, põe desodorante avanço, passa leite de rosa no cabelo e vai ver a Bíbliazinha bonita. Pensa, olha aí, esse povo que viveu essa época aí não teve acesso não, igual a nós. Então, a gente é um povo muito privilegiado. Pena que o pessoal não dá valor, né? Porque não sabe, não conhece a história. Os primórdios do cânon. Ainda no século I, as comunidades cristãs recebiam as cartas paulinas e de outros apóstolos. Esse fenômeno forçou a tarefa de copistas. Isso foi corroborado por Justino Marte, em meados do século II, quando menciona a memória dos apóstolos, sendo lidas no dia chamado do Sol, domingo. Depois, Irineu de Lyon fala sobre os 4 evangelhos. Orígenes foi outro patrólogo que utilizou os 27 livros do século III, mesmo havendo lá, já na época, debates a respeito de outros escritos sobre Epístola dos Hebreus, Epístola de Tiago, 2 Pedro, 2 João, 3 João, Epístola de Judas, Apocalipse. Ela também é classificada como antiligegômena, obra em disputa. Ok. Mesmo dentro do seio da Igreja Católica, diga-se de passagem que o catolicismo dessa época não é de agora. Esse catolicismo que surgiu foi, na verdade, uma forma de se proteger. Porque surgiram muitas heresias na época, algumas pessoas falam coisa errada. Então, quando Inácio, não de Loyola, né? O Inácio de Antioquia, escreveu uma carta acho que para Policarpo, em Minas, ele menciona a Igreja Católica, que o pessoal obedecesse os pastores, obedecesse os apóstolos, a Igreja Católica, e pegaram esse nome para colocar o emblema. Ó, agora, a igreja oficial é a católica. Esses grupos que estão parecidos com a gente, não é da gente, não. Até porque, naquela outra aula que vocês viram sobre as igrejas híbridas, que forçou os judeus formar
o conselho de diretores para defender a fé judaica e formou e provocou também do lado cristão da igreja aí se dizia oficial uma reação mais contundente. As igrejas híbridas elas provocaram isso e aí porque por causa disso nasceu o nome Igreja Católica, mas não foi uma coisa pensada que alguém pensou em fazer e tal, nada disso não. Foi para realmente eles trazerem ali a memória de uma igreja que tinha um nome oficial para não se misturar com os outros movimentos. É isso aí. E depois de Constantino, ela se politizou, né? Se institucionalizou, virou igreja bélica, lá no século XI, com as cruzadas. Aí vai ser outra história que é outra matéria que é de história da igreja, né? Vamos lá. Fragmentos pré-canônicos. Uma das primeiras manifestações de juntar livros sagrados foi de Marcião. Ele era de Sinop. No caso lá, não é aqui Sinop, Mato Grosso, não, tá? É lá da Ásia, lá daquele lado lá. Viveu de 85 a 160. Seu pensamento feriu a crença patrística. Ele falava em dois deuses, um no AT e outro no NT, sendo que o do AT é cruel. Marcião chamou o AT de Velho Testamento, em tom de deboche. Por isso que é bom evitar falar Velho Testamento, fale Antigo. O Velho Testamento é uma frase de deboche que o Marcião criou pejorativamente contra a igreja, né? Porém, seu empenho em formar um pequeno cânon obrigou a igreja a reagir e se organizar a respeito. Além de Marcião, a igreja já enfrentava o gnosticismo, que, ao pregar a salvação pelo conhecimento, corroborava as ações de Marcião, que chegou a ter uma igreja rival e consagrando os seus próprios bispos. As atitudes de Marcião, de imediato, provocou o credo apostólico, que fora uma tentativa da igreja de diferenciar das heresias de Marcião. Está vendo aí? Eu acabei de falar isso. A igreja precisava se posicionar. Eles não tinham ideia que ia aparecer esses concorrentes, né? Entre aspas. Não tinham ideia que isso ia acontecer. E o que eles fazem? Então, eles têm que fazer algo... Opa, chegou alguém aqui. É o major. Então, eles têm que fazer com que se torne algo oficial, para que não se confunda com os outros segmentos que havia na época. Está entendendo? Major, bem-vindo. Deus abençoe. Estava à sua espera. Então, na verdade, eles precisavam se organizar em um grupo oficial para evitar essas coisas. Então, se não fosse isso, não tinha acontecido nada. Por isso que surge o nome católico no segundo século, e aí esses concílios para se defenderem, para criar. Aí, o que aconteceu? Quem não faz parte desse grupo é um herege. O que é heresia? É um sistema de pensamento que não faz parte do nosso pensamento, que talvez para eles nós também sejamos hereges. E assim vai. Isso não é uma propriedade nossa, o nome heresia, não é? Muito bem. Deixa eu voltar aqui agora. Espera um pouquinho. Ok. Deixa eu voltar aqui na tela. Muito bem. Então, a gente viu aí um pouco dessa trajetória. Vamos agora fazer uma cronologia rapidinha sobre a formação do cânon. Espera aí, deixa eu pegar aqui meu apagador para apagar a dor. Você está aí, David? Escuta, tô sim, ó. Beleza. Tô pra caramba. Tá você e a galera, hein? Tem uma aluninha. Tá beliscando? Faz isso não, rapaz. Faz isso não. Ok. Vamos aí às versões do cânon. Algumas versões que foi dando origem ao cânon. Quem de vocês já escreveu uma coisa, rabiscou, fez outra, foi rabiscando? Já aconteceu isso? É isso aí. Isso aconteceu aqui agora, entendeu? Vamos lá. A primeira versão vai ser o fragmento de... Não, peraí, deixa eu dar uma coisa bem certinha para vocês aqui. Ok. Ok. A primeira versão são os fragmentos de Muratori. Fragmentos Muratori. Muratori. Isso foi no ano 200.
Deixa eu melhorar isso aqui, peraí. Eu não deixei espaço, só um pouquinho, só. Fragmentos Muratori no ano 200. Muratori é um italiano que achou alguns documentos. Não foi na época dos apóstolos, foi bem depois, mas os documentos eram datados e se aproximavam daquela época lá, né? Vamos lá. Ok. A segunda do ano 200 é isso aqui, ó. 202, segunda versão. Vai ser com Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, na França, né? De Lyon. 202. Irineu vai escrever algumas obras. Reuniu 4 evangelhos. 4 evangelhos. Mas Irineu vai ser um grande escritor, gente. Ele vai escrever 5 obras combatendo a heresia. O nome da obra dele parece que é Contra as Heresias. Isso mesmo, Contra as Heresias. Ok. Aí nós temos aí uma terceira versão. A terceira versão. Que é com Orígenes. Orígenes. Isso vai ser em 283. É isso mesmo. O Orígenes chegou a compilar uns negócios legais, ele fez um canãozinho legal para ele lá. Mas ele tinha... Ele tirou a de Tiago, a segunda de Pedro, a segunda de João, e colocou o Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas é um escrito também do século do começo. Para mim, entraria. Eu já li o Hermas, para mim, entraria. É inspirado mesmo. O cara, tem hora que ele é melhor que o apóstolo Paulo. O cara é muito bom. Pastor de Hermas. Uma quarta versão. Seria do Atanásio. Atanásio, em 367. E aí ele compilou 27 livros, que são esses que nós temos hoje. 27 livros. A versão final veio em 387. A versão final foi com o Papa Damásio I, no Concílio de Roma. Concílio de Roma, em 382. É isso mesmo. Muito bem. O Papa Damásio, rapaz, tem muita matéria hoje, hein? Não sei não, hein? Vamos lá. Já estamos com 40 minutos de aula aí. Sabia? Começamos 19h05, são 41, 30 e poucos minutos já de aula. Ok, pessoal. As versões que o Cânon passou. Olha, gente, eu quero depois R$1.000 cada um, tá? Porque isso aqui ninguém dá não, tá? Isso aqui, professor, não dá não. Eu estou dando aqui a comida mastigadinha para você, cara. Sem osso, sem osso. O negócio aqui tá teteia. Ó, ninguém... Eu nunca recebi isso aqui na minha instrução na escola, não.
Mas estou dando para você um negócio aqui legal, cara. Pesquisa e tal. Ó, primeira versão do cânon, fragmentos de Muratori. Apesar que o Muratori é bem depois daqui, só que ele achou uns documentos da época, né? Depois você consulta aí Muratori. Alguns documentos. Por que não foi o cânon em si? Porque tinha documento que não era inspirado, que não era... Tem que pôr na cabeça o seguinte, o cânon era composto de livros que eles achavam que Deus deu direto aos apóstolos, o pessoal mais chegado ao templo lá ortodoxo, né? A segunda versão, Irineu de Lyon, esse cara aqui foi fantástico. Quando eu chegar no céu, depois que eu abraçar os heróis da fé, eu vou achar esse cara aqui. Esse cara, já me fez chorar esse cara aqui. Ele, rapaz, naquela época, ele enfrentou o turbilhão de heresia naquela época. Movido pelo Espírito Santo, ele combateu, rapaz. O cara não tinha nada na época. Hoje nós temos livros, enciclopédias, Google, pastores, professores, amigos, doutores. Ele não tinha nada, pá. Ele enfrentou, ele escreveu 5 livros contra a heresia. Pura inspiração do Espírito Santo. Coisa linda. Ele reuniu 4 evangelhos, né? A terceira versão foi Origens, ele reuniu 23. Deixa eu ver. Ele não colocou Tiago, segundo Pedro, segundo João, terceiro João. 20, isso mesmo. 24, 5, 6. Ele reuniu 23 livros, o Orígenes. 23 livros ele reuniu, né? O Irineu, 4 evangelhos. O Orígenes, 23 livros. O Atanásio, os 27. O Atanásio chegou na mão do Damásio. Atanásio, Damásio. Essa moda pega, hein? Aí vai. Marcásio, né? O Atanásio entrega, vai chegar na mão do Papa Damásio e no Concílio de Trento ele fecha. É ele que manda o Jerônimo traduzir a Bíblia para a Vulgata Latina. Aí o Jerônimo pega esses escritos em grego, tal, algumas em cóptas, né? É mais grego mesmo. E ele transforma para a linguagem latina, porque a Igreja Católica assumiria uma linguagem só no mundo inteiro, que seria a linguagem latina. E a linguagem que o povo não conhecia, o sacerdote ficava de costas para o povo, para o altar, falando em latim, para dar para o povo aquela ideia, olha, a língua é sagrada, né? Nós somos um reles mortal. O povo lá embaixo, o púlpito lá em cima, o cara de costas, era para dar ideia que realmente tal Deus, aquele negócio, sabe? Porque aí alimentava a supremacia católica. 382, daqui 400 anos vai aparecer o Carlos Magno, que vai fazer o Império Sacrossanto, velho. Dali para frente, a Igreja Católica coroava reis e descoroava reis. Olha que poder que ela tinha, cara. Ela coroava reis, descoroava reis, cara. Já pensou? Chegava num país desse aí que tirava a coroa de um rei e colocava do outro. Essa supremacia católica, ela foi até 1360, alguma coisa, quando o rei Filipe II raptou o Papa de Roma para levar para Avignon, na França. Aí a cura romana elegeu um outro Papa, outra parte da cura não aceitou. Aí elegeram um Papa na Alemanha, ficou um Papa em Constância, um Papa em Roma e um Papa em Avignon. 3 papas. Nesse ponto, você sabe que a hierarquia foi quebrada. Quando você quebra a hierarquia, você quebra olha, eu dando aula aqui, o cara está vendo ali. Quando você quebra a hierarquia, você quebra o exército. A Igreja Católica era única, né? Quando você tem 3 cabeças mandando, você esfacelou a corporação. Ou seja, o movimento foi enfraquecido. É aí que vai começar, gente, a reforma de porque depois de 1300, 1400, a igreja está enfraquecida. 2 coisas acontecem. Os movimentos protestantes vão surgir, aí vai ter o Lutero em 1531, 1517, aí vai ter os Zwingli em 1524, o Henrique VIII em 1534, e algumas outras explosões pequenas, os hussitas, os lollards. Então, a igreja católica foi implodida por dentro. E fora disso, começou a acontecer os reinos nacionais. A Holanda se levantou, a França, a Itália, e cada um queria ser rei, cada um queria ter sua própria religião. Foi isso aí. Mas até aqui ainda estava indo. Eu não vou falar que estava indo bem, não, porque já tinha passado por Constantino,
e a igreja tinha se tornado já uma instituição governamental. Porque agora, olha que interessante, a igreja lá no ano 64 de Nero, ela mata os cristãos até 320 e pouco, quando o Constantino se converte, entre aspas, e aí torna a religião oficial. Depois do Constantino vem Teodósio I. Aí ele começa a matar os pagãos. Ele inverte. A igreja católica começa agora a matar. Ela era perseguida, né? Agora começou a matar. Aí vem depois, do século XI, as cruzadas, né? No século XII, XIII, vem a maldita Inquisição, e ela vira agora uma vilã. É brincadeira um negócio desse, viu? Então, esses são as versões do Canon. Agora, para encerrar essa aula, que já estouramos já o tempo, eu vou dar aqui a última parte. Essa parte é os critérios para se conhecer um livro tido como inspirado por Deus, ou para ficar no Canon. Vamos lá. Os critérios. Vamos aos critérios que era tido para você ter o livro inspirado, né? Critérios da canonicidade. Critérios para canonicidade. Critérios para canonicidade. Primeiro critério, eram 4 critérios. Primeiro critério, tinha que ser de origem apostólica. Origem apostólica. Tinha que ser de origem apostólica, né? Atribuindo aos apóstolos. Segundo, tinha que ser de aceitação universal. Aceitação universal. Por quê? Porque as comunidades do mundo inteiro teriam que aceitar esse cânon. Nesse primeiro ponto aqui, a origem apostólica. O Lucas foi apóstolo? Não. João Marcos foi apóstolo? Não. Mas por que então? É porque eles eram da época e tiveram contato pessoal. Eles viveram a época em si. E isso fazia deles aptos a terem um livro também no cânon. Terceiro critério era para uso litúrgico. Uso litúrgico. Por quê? Porque seria lido em público. E para ser lido em público, teria que ser litúrgico. E quarto critério seria mensagem consistente. Ok. Esses são os critérios para a canonicidade. Primeiro, a origem apostólica ou de atribuição apostólica, que é o caso do Lucas, né? Segundo, a aceitação universal. Tinha que ser reconhecido pelas comunidades mundo afora. Aí você tem igreja copta, igreja armênia, ortodoxa, grega, e aí vai. Tinha que ser aceito. Mesmo assim, tinha alguns livros, como Apocalipse, por exemplo, que teve muito problema. Apocalipse entrou no segundo tempo da prorrogação aos 47. Quase que não entra Apocalipse, né? O Orígenes tentou empurrar o pastor de Hermas, mas não conseguiu. Para mim, entraria, mas tudo bem. Como ninguém me falou comigo, né? Não podia falar nada. E o quarto, a mensagem consistente. Conteúdo teológico similar, isso mesmo. Tinha que ter um conteúdo... para os livros serem aceitos... Deixa eu pegar aqui os livros, ó. Então, para os livros serem aceitos juntos, eles teriam que ter a mensagem consistente. Entre eles, teria que haver um elo teológico. Esse aqui não podia falar de pedra nem esse de pau. Por isso que não entrou o Evangelho de Enoque, não sei do que. O Evangelho de Enoque, gente, é interessante, tá?
Ele não está no cano, mas é interessante. Mas ele é muito israelita. Ele é muito judeu, não daria certo para a igreja, entendeu? Por isso que ele não entrou, uma das razões, né? Eles tinham que ter algo que entre eles que pudesse combinar teologicamente. Por isso que eles tinham que ter uma mensagem consistente. Então, os critérios para a canonicidade: primeiro, a origem apostólica; segundo, a aceitação universal; terceiro, o uso litúrgico; quarto, a mensagem consistente. Ok? Alguma dúvida aí? Não? Tudo certo? Eita, glória. Pronto. Se tiver alguma coisa para comentar aí, pode comentar. Se estiver ainda escrevendo aí. Ok, já estamos com mais de 40 minutos já. Vamos dar uma pausa. Agora são 19h52. A gente volta às 8. Quer dizer, na verdade, eu tenho que esperar o programa. Ele gasta uns 8 minutos para enterrar aqui, ó, o programa. Eu estou gravando, né? Então, aí, 8 e 8. Não, 8 e 8 não. 19h57 minutos ainda. 8 e 5, a gente volta. Tá bom? Vai dar tempo do Major fazer um lanchinho, que ele chegou agora correndo. Pronto. Olha, por causa do Major, não por causa de mim não, tá, gente? Por causa do Major. A autoridade aí é respeitar o Major, amém? Até daqui a pouco. Não é fácil. Essa vida de herói não é fácil. Vida de herói. Ok. 8 e 5, a gente volta. Pronto.